Depois de ter sido decretada a inelegibilidade de Bolsonaro, chamou a atenção o fato de que muitas pessoas que eram aliadas de Bolsonaro e muitos que se elegeram só pela força do nome Bolsonaro sequer se manifestaram acerca da inelegibilidade, nem para mencionar que aconteceu e nem para criticar ou falar qualquer coisa no sentido. Isso chamou a atenção de Bolsonaro. Já outros que antes teciam críticas a Bolsonaro, e me chamou a atenção aqui o Kim Kataguiri, não quis falar nada, simplesmente ficou em silêncio. Ou seja, o que está acontecendo agora? Quais os próximos passos? O que vai acontecer? Nesse editorial, a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso aqui. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é lógico, vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante para que o YouTube reconheça a qualidade do nosso trabalho e mande para mais pessoas. Vamos lá, a gente começa hoje, nesse último editorial do dia, com essa matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha, mais específico. O silêncio de ex-ministros e militares sobre o TSE incomodou, de certa forma, o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro notou o silêncio de alguns de seus ex-ministros e militares sobre a decisão do TSE de torná-lo inelegível até 2030. Um dos que sequer falaram qualquer coisa, a gente pode citar o ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro. O silêncio de alguns aliados e auxiliares sobre a decisão do TSE incomodou o ex-presidente e integrantes do seu atual entorno. Sobre reserva, auxiliares dizem que o ex-presidente notou a ausência de mensagem e desagravo a ele por parte de alguns parlamentares e aliados, ex-ministros e militares que atuaram no seu governo. Segundo fontes, chamou a atenção de Bolsonaro, sobretudo, o silêncio de alguns de seus ex-ministros da área jurídica, Moro em especial, ou que davam expediente no Palácio do Planalto durante a gestão anterior. Agora tem esse trecho aqui que eu achei interessante. O ex-presidente, como noticiou a coluna, deixou claro a aliados que não pretende transferir seu espólio eleitoral agora, já anunciando quem apoiará nas eleições em 2026. Motivo? É óbvio que ele não vai indicar agora quem ele vai apoiar. Afinal, se ele indicar até o cachorro caramelo, capaz dele ficar inelegível. Vocês lembram do que aconteceu até com o Luciano Hang? Luciano Hang nunca participou da política, efetivamente, nunca foi candidato e está inelegível. Deixaram o Luciano Hang inelegível. Ou seja, não se meta nunca mais na política, que esse assunto aqui não é para pessoas como você. Essa é a mensagem do judiciário brasileiro para quem se atreve está do outro lado e não da esquerda. Agora quem está na esquerda, tudo bem, pode roubar, pode fazer o que quiser, pode ser condenado e está tudo bem. Esse é o grande ponto. Então, Bolsonaro, em especial o Sérgio Moro aqui, que não comentou, e Bolsonaro estranhou, porque o próximo que está com a cabeça a prêmio é bem provável Sérgio Moro. E aí ficou em silêncio nesse momento. Teve a questão do Dallagnol, que ele se manifestou. Qual o motivo de Sérgio Moro ter ficado calado? Qual o motivo de vários outros terem ficado em silêncio? E aí, teve gente que veio como maritacas, né? Como, por exemplo, algumas ex-aliadas do Bolsonaro que vieram comemorar, que traíram Bolsonaro, não se elegeram agora. Mas, enfim, a gente vai estar esperando, porque não se expor agora é talvez até temerário, porque mais cedo ou mais tarde isso retorna para quem ficou calado, tá? Para quem ficou calado. E se teve um que não se calou, não teme em tecer críticas, é o Romeu Zema. Esse é um dos cotados a ser o substituto de Bolsonaro. Há até uma conjectura que diz o seguinte: um cenário, assim, plausível para 2026. Zema candidato a presidente, Michele Bolsonaro a vice e Tarcísio com mais 4 anos no governo de São Paulo, dando apoio a
Zema e Michele Bolsonaro. E não Tarcísio como presidente e Zema como vice, como o Centrão e muitos outros querem. Até pelo apoio que poderia acontecer aqui junto ao governo aqui, né, ao estado de São Paulo dando apoio a Zema. E esse é um cenário plausível, é um cenário bem plausível sim, porque realmente mostra que seria uma soma de forças, um conjunto de forças para estar enfrentando a esquerda nas próximas eleições. Eu vou trazer para você comentários do Zema, não especificamente ao caso da inelegibilidade de Bolsonaro, mas a sua postura em relação ao status quo. Porque uma coisa que a gente briga muito é a reforma política, é uma reforma estrutural no Brasil. E o Zema, participando de uma entrevista na CNN, falou coisas interessantes. Isso está errado aqui no Brasil. Uma justiça, um sistema judiciário que uma hora condena, envia alguém para a cadeia e depois fala que está tudo errado, parece que é um sistema judiciário que não funciona direito. Parece que funciona de acordo com a conveniência de alguém ou de algum grupo. Então, para mim, isso demonstra claramente que nós precisamos de avanços institucionais no Brasil. Avanços onde uma decisão que foi dada seja respeitada. O que faz um país dar certo são regras estáveis. E, infelizmente, nós não temos elas nem no executivo, nem no legislativo, que muitas vezes até se omite de estar votando, e também no judiciário, que é esse caso que você falou. Então, a gente... Desculpa aqui que eu errei aqui. A gente passa, então, por uma crítica do Zema, onde ele soube usar bem as palavras, tecendo a crítica ao judiciário e não expondo de maneira a confrontá-lo, porque hoje, a depender do que você fala, você está inelegível. Mas, enfim, a gente vê que ele já começou a comprar essa ideia de, não, eu preciso questionar o que está acontecendo no sistema. E a gente vai estar, lógico, acompanhando todas as falas de Zema, Tarcísio. Vamos esperar. Esperamos estar aqui até 2026 com o direito de poder estar criticando, elogiando e falando para que a gente possa participar ativamente do sistema eleitoral brasileiro. Vamos lá. E quando a gente fala que a coisa no Brasil não é brincadeira, realmente não é. Matéria aqui do Guilherme Amado, do jornal Metrópolis. Deputadas acionam o STF e o Ministério Público Federal contra Gustavo Gayer por fala racista. Gustavo Gayer, do PL, relacionou a existência de ditaduras em países da África à falta de capacidade cognitiva da população. Eu já tinha comentado isso aqui com vocês sobre essa fala num podcast que o Gustavo Gayer já participou, tá? Que é para quem não lembra do Gustavo Gayer, esse aqui de Goiás, que é um podcast lá da cidade de Araguari, podcast Três Irmãos, e que eu mesmo gosto muito do podcast. E nesse podcast teve um momento em que houve uma fala sobre a questão do uso da capacidade cognitiva das pessoas para se instaurar ditaduras. E nessa fala ele falou que as pessoas, em função de falta de alimento, em função de falta de educação, tem estudos que mostram que elas tendem a reduzir o seu QI. E com base nisso, aproveitadores se utilizam desse sistema para instaurar ditaduras ou democracias relativas. E foi isso que ele falou, baseado nesses estudos. Entretanto, essas deputadas entenderam que ele cometeu racismo contra o povo africano, racismo virtual contra povos africanos, foi o que eles mencionaram. E aí, as deputadas do PSOL representaram no Supremo Tribunal Federal agora, na sexta-feira, e no Ministério Público contra o deputado. E foi a Célia Shakirabá,
do pessoal de Minas Gerais, Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, Érica Hilton e Luciene Cavalcante, do pessoal de São Paulo, que pediram que ele seja investigado por racismo no STF e abertura de uma ação de danos morais coletivos. Enfim, o intuito que a gente percebe também com essa questão de danos morais coletivos é atacar o bolso de deputados das quais não se concordam com os temas abordados, dos quais não se concordam com os pontos de vistas por eles esposados, tá bom? Vamos lá, mais uma matéria para vocês do Conexão Política. Supremo Tribunal Federal, por mais uma coincidência, né, derrubou o decreto de armas de Bolsonaro e invalidou várias medidas sobre armas de fogo. O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem, na sexta-feira, o julgamento de 2 ações referentes à política de armas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tornando ele inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral no mesmo dia. Então, no mesmo dia em que havia uma ação que atingiu a elegibilidade de Bolsonaro no TSE, o STF atingiu o decreto de armas que flexibilizou a possibilidade do cidadão de bem ter uma arma. Ou seja, isso aí a gente sabe que tem críticas gigantescas. Uma das características de países autoritários é sim a retirada de armamento da população. A gente sabe que, com base no decreto de armas do Bolsonaro e com base no período de gestão Bolsonaro, os números estão aí, houve uma diminuição do índice de mortes por armas de fogo, de mortes violentas. Isso aí está em números. É lógico, a esquerda argumenta que não há dados científicos que comprovam a relação entre o cidadão ter uma arma em casa para poder se defender do bandido e a diminuição das mortes violentas durante a gestão Bolsonaro. Argumentam que foi as facções criminosas que pararam de utilizar de métodos violentos, que teve a pandemia, o pessoal parou de sair para a rua e por causa disso diminuiu o índice de homicídio, de mortes violentas, mas enfim. E agora? Serão liberados novos estudos? Porque já que dizem que não tem dados científicos, e uma das formas de analisar as questões científicas é analisando dados, analisando a situação empírica dos acontecimentos, ou seja, números, analisando números. Vamos analisar como que está agora, durante essa gestão, a questão da criminalidade. E aí eu até te faço uma pergunta aqui no canal. Você sente hoje medo? Hoje, quando você vai à rua, você sente uma sensação de um maior perigo, uma sensação de mais insegurança? Eu passo por isso. Não sei se é alguma coisa da minha cabeça ou não, mas hoje eu sinto mais medo de sair à noite durante essa gestão. Eu sinto mais preocupação em saber que se um bandido chega até mim, ele aposta que eu vou estar desarmado. Ele aposta que vai ser mais fácil, que eu vou ser uma presa fácil. Afinal, o bandido não tem arma registrada. O bandido, ele não tem uma arma cadastrada junto ao Exército ou à Polícia Federal ou nada nesse sentido. A arma dele é conseguida lá no tráfico mesmo. Então, para ele, é fácil e tanto faz. E talvez ele saiba que até a polícia não pode chegar até ele para abordar a arma, porque já tem decisões aí do judiciário que se a polícia achar que ele está olhando com um jeito meio assustado, isso vai invalidar a prisão. Ou seja, pode ser que a polícia até responda por danos morais por achar que o cidadão olhou estranho e achou uma arma com ele. Ou seja, seria uma forma aí até de discriminação, né? Pois é, eu tenho esse sentimento. E você? Coloca no comentário que eu quero saber qual é o seu posicionamento sobre isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje eu não vou estender muito o vídeo, num sabadão, eu sei que você quer ir curtir, talvez visitar a família, então não vou estender muito no vídeo não. Mas se você puder curtir, compartilhar, mandar para mais pessoas, eu vou te agradecer muito, muito por estar ajudando o canal a alcançar mais pessoas, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.